Olá pessoal, tudo bem? A gente, no curso de Economia Monetária, agora entra na política monetária, ou seja, a política que visa, a cuidar da moeda, e a nossa conversa passa a ser, ainda que uma conversa de nível bastante teórico, uma conversa que tem elementos mais tangíveis, mais tocáveis, elementos que são mais, diríamos assim no jargão popular, não acadêmico, mais práticos. Isso quer dizer que a gente vai discutir como é que o Banco Central, ou como nós chamamos no nível mais geral, como é que a autoridade monetária de um país cuida da sua moeda. Portanto, a gente vai estudar a operação da política monetária e como é que essa política monetária pode ser instrumentalizada, como é que ela é colocada em prática. Então pensa, por exemplo, numa cirurgia médica, uma cirurgia veterinária, uma cirurgia odontológica, coloca-se a cirurgia, operacionaliza-se, faz-se a operação e para isso usam-se instrumentos. É isso que a gente vai falar, mas não no mundo biológico, a gente vai falar disso no mundo monetário. Bora lá? Então é o seguinte, Bem, a gente já falou do objetivo, O objetivo é estudar a política monetária, especificamente, como é que o Banco Central a faz e quais os instrumentos o Banco Central usa para fazê-la. Tudo bem? E nos próximos 2 vídeos nós estudaremos também como é que as taxas de juros se formam. É claro que a política monetária vai ter um papel crucial aí, E no segundo vídeo, depois desse, então no terceiro vídeo dessa série, que é a série sobre política monetária especificamente, a gente vai discutir quais são os canais de transmissão dos instrumentos da política monetária até o lado real da economia. É claro que o foco vai ser aquele que é o principal instrumento da política monetária, a taxa de juros. Tudo bem? Dito isso, pessoal, percebe-se claramente, que o que a gente está tentando fazer é explicar a lógica dessa coisa aqui, a lógica da política monetária. Para isso, a gente começa agora e temos, a gente tem ainda 2 vídeos pelo caminho aí, Mas o foco é entender em sua integridade o que é a política monetária, como é que ela é feita, quais são os seus instrumentos, seus canais de transmissão, e para isso, é claro, a gente tem que primeiro responder quais são os objetivos da política monetária. O que uma política monetária busca? Então, o que é interessante é a gente fazer uma divisão, a gente fazer um corte. A política monetária tem como objetivo principal o quê? E quais são os objetivos, não vou chamar nem de subsidiário, mas são aqueles objetivos a partir dos quais, feitos, cumpridos, a política monetária consegue alcançar o seu objetivo final. Então, o que eu quero chamar com isso? Quero chamar que a política monetária ela tem como objetivo principal, objetivo último, esse daqui, garantir a estabilidade de preços, que é isso? Controle da inflação, e ela vai fazer isso o quê? Buscando o maior crescimento econômico possível, porque isso daqui trará o menor desemprego possível. Esse é o objetivo final, da política monetária. Aqui, vamos chamar PM de política monetária. Aqui, é claro que teoria A versus teoria B versus teoria C vai dar maior ênfase a um desses 3 objetivos colocados no quadro. Mas não há teoria na economia que nos dirá o seguinte: pouco importa a taxa de desemprego, o importante é só nível de preço. Não há. Isso há no nível assim, mais teórico, mais abstrato, mas não é o nível da realidade da política monetária. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês entendam no máximo possível a política monetária tal qual ela de fato é. Tudo bem? Então, é claro, o objetivo final da política monetária vai depender da teoria econômica que ilumina, que abastece uma determinada política monetária. Tudo bem? Mas agora, concretamente, na realidade, o que a política monetária faz é isso daqui. Isso daqui é o objetivo final da política monetária. Qual seja, repito, vamos lá, alcançar o controle da inflação, ou o controle da variação dos preços, ou a estabilidade de preço, ao mesmo tempo atingindo
o maior crescimento econômico possível com o menor desemprego possível. Esse é o objetivo central, principal, final. É isso, tá, que a política monetária, bem como todas as outras políticas econômicas, cambial, fiscal, industrial, todas estas estarão buscando, tá, a conseguir fazer com que, de forma coordenada entre todas essas políticas, se tenha estabilidade de preços, bom crescimento econômico e baixo desemprego. Tudo bem? Agora, para chegar nisso, a política monetária tem uma série de outras funções, de outras responsabilidades. Quais sejam? Bem, ela precisa cuidar da estabilidade da taxa de câmbio, estabilidade cambial. É por isso que a política monetária, tá, é executada pelo Banco Central e, em vasta medida, em vários países, inclusive no Brasil, o Banco Central é também a autoridade cambial. Tá? Então, a política monetária preocupa-se irrestritamente com a estabilidade da taxa de câmbio. Tá? A política monetária preocupa-se também com a estabilidade bancária e financeira, isto é, a política monetária cuida do sistema bancário do país, cuida dos bancos do país e também, em vasta medida, cuida do conjunto das instituições financeiras e do mercado financeiro. Tá? Então, vejam, né, que a política monetária tem uma série de responsabilidades. Tá? Cuidar do sistema bancário, cuidar da taxa de câmbio, cuidar do sistema financeiro, cuidar, tá, terceiro dos objetivos, da liquidez da economia, isto é, do volume de moeda que circula na economia, tá, seja no sistema financeiro, seja no lado real. O Banco Central, a política monetária, a autoridade monetária não pode deixar de jeito nenhum que falte moeda, ou seja, liquidez na economia. Então esse é, né, um dos principais elementos da ação do Banco Central, gerenciar a liquidez na economia a todo tempo, em todos os momentos. Além disso, o Banco Central precisa administrar expectativas de todos os agentes, inclusive agentes do exterior, acerca de como é que as variáveis econômicas, sobretudo inflação, tá, se comportarão entre o hoje e o amanhã, daqui que o Banco Central é responsável por administrar expectativas e, além disso, o Banco Central tem a responsabilidade de estabilizar a curva de juros da economia. Tá? Em geral, as pessoas acham, né, vou fazer aqui uma diagramação muito rasteira, mas só para dar um exemplo, em geral as pessoas acham, né, que numa economia só se tem, por exemplo, a economia brasileira, esse daqui é o nosso Brasil. Tá? As pessoas acham que só existe essa taxa de juros aqui, por exemplo, que seria a taxa Selic. Tudo bem? Sei que ficou muito mal escrito, me desculpe. Mas aqui, né, tá a taxa Selic, isso daqui são os juros do país, e isso daqui é a maturidade de um contrato financeiro, tá? O tempo de vencimento de uma determinada dívida. Tá? Então as pessoas normalmente se preocupam e acham que tudo que diz respeito a juro é só esse juro curto, né? É só o juro Selic que a gente chama curto, por quê? Porque veja a maturidade dele, é curtíssima, tá? Aqui está dizendo que é zero, não, isso é só para exemplificar para vocês. Tá? Isso daqui, percebam, é um diagrama simples, né? Depois desses juros aqui, que é o básico da economia, portanto é o mais baixo de todos, em tese, né? A gente tem uma série de contratos de dívida cuja taxa de juros vai aumentando de acordo com a maturidade, a longevidade, tá? De acordo com quão longo prazo é essa dívida, tudo bem? Isso daqui a gente chama de curva de juros. No Brasil, por exemplo, ela vai partir, tá, da Selic, que está em 2,75 agora, nesse março de 2021, tudo bem? Então, as pessoas se preocupam demais com essa taxa de juros aqui. Ó. O Banco Central se preocupa com ela, que é a taxa de juros que ele controla, mas se preocupa também com toda a extensão, tá, de todos os juros colocados sobre todos os contratos financeiros feitos na economia. Qual é o nome disso? Curva de juros. O Banco Central, o Tesouro ajuda também, tá? Mas é o Banco Central que crucialmente controla essa curva de juros. Vocês podem também chamar de curva de rendimentos ou estrutura a termo da taxa de juros. E vejam, eu acabei de falar que o Banco Central controla. Não, ele não dá conta de controlar. Tá? Porque quem vai marcar essa taxa de juros, essas todas aqui,
são os agentes dos seus mercados privados, tá? Pode ser, é claro, né, o agente negociando com o serviço público quando o Tesouro Nacional vai lá e emite um título de 10 anos, por exemplo, né? Vamos botar aqui só para dar um exemplo, um título de 10 anos, daí vai ser mercado contra Tesouro Nacional, tudo bem? Mas o Banco Central vai cuidar aqui dos contratos de curtíssimo prazo para tentar influenciar os contratos de longo prazo, tadinho. É muita coisa para um Banco Central só, né? É muita coisa e ele é responsável por administrar essa tal curva de juros, tá? Vejamos, essas 5, né, responsabilidades do Banco Central, elas estão diretamente relacionadas, elas estão diretamente colocadas, né, para aquilo que o Banco Central tem que fazer para atingir o seu objetivo final. Então vejam, para que ele possa estabilizar preço, para que ele possa conseguir o maior crescimento econômico possível, para que ele possa reduzir o desemprego, parênteses, ele não vai fazer isso sozinho, é claro, mas ele também tem que cuidar disso, ele cuida desses 5 outros objetivos aqui também, tá? Por isso que está aqui colocado, para alcançar o seu objetivo final, a política monetária ainda cuida desses outros objetivos específicos. É muita coisa, né? Por isso que a gente tem que ser parcimonioso com o Banco Central, tá? É muito fácil para a gente, enquanto economista, simplesmente olhar para o Banco Central e falar, não, é muito ruim, o Banco Central está errado, o Banco Central não tem que subir juros, tem que subir juros. Bem, é muita variável, tá? É muita variável para um agente só, para uma política econômica só. Lembre-se sempre disso, para que entenda por que o Banco Central age de um jeito ou de outro. Tudo bem? Maravilha, pessoal. Então vamos lá, tá? Como é que a política monetária consegue alcançar esses seus vários objetivos, né? Para que ela possa alcançar esses seus vários objetivos, o Banco Central dispõe de instrumentos, tá? Eles são os meios pelos quais o Banco Central faz a política monetária acontecer. É o meio pelo qual o Banco Central tenta, tá, fazer com que aqueles seus objetivos imediatos sejam, né, alcançados para, de alguma forma, o seu objetivo final, principal, também ser. Tudo bem? Quais são os instrumentos que o Banco Central tem à sua disposição, né? A gente vai ver isso daqui a pouquinho em pormenor, mas vejamos agora, em introdução ainda, né, quais são esses instrumentos? Bem, são as reservas compulsórias, é aquilo que o banco recebe, o Banco Central manda, né, o banco recolher aquilo ali compulsoriamente, o banco não pode emprestar, aquilo precisa ir especificamente para o Banco Central e fica lá, tudo bem? Portanto, se o banco recebe, por exemplo, um DV, o que é DV? Depósito à vista, tem uma parte desse DV que precisa ficar encaixado, que precisa ficar recolhido no Banco Central. Qual é o nome disso? Tá? É uma reserva compulsória. Tudo bem? Então, claro que a reserva compulsória vai ser uma fração, então a gente vai colocar aqui, ó, uma fração, estou só multiplicando, de recolhimento compulsório daquilo que o banco está recebendo de depósito à vista, tá? E a gente poderia dizer a mesma coisa de depósito a prazo. O que eu escrevi aqui? Fração. Aqui conhece? Não, com cedilha, só porque é difícil de vez em quando escrever com a canetinha digital. Então, o que eu estou mostrando aqui, que, por exemplo, se a fração é de 20%, né? Isso significa que se o Banco Central receber 10, por exemplo, reais de depósito à vista ou de depósito a prazo, pode ser os dois, ele vai ter que recolher 2 reais como reserva compulsória, o banco recolhe isso e manda para quem? Lá para o Banco Central. Isso é a reserva compulsória. O que são os empréstimos de redesconto? Tá? Os empréstimos de redesconto são empréstimos que o Banco Central faz ao sistema bancário quando o sistema bancário fica ilíquido. Então, o sistema bancário normalmente vai tentar, quando ele no final do dia percebe que recebeu mais saque, mais retirada de recurso do que entrada de recurso, o sistema bancário vai primeiro tentar com os outros bancos. Bate na porta, por exemplo, o Banco A, bate na porta do Banco B e fala assim, me empresta 10 para eu fechar o dia, tá? Talvez o Banco B vai virar e falar, não tenho. E aí, quem é que vai emprestar em última instância? O Banco Central. Qual é o nome desse empréstimo? Empréstimo de redesconto, tudo bem? Então, quando o Banco Central faz isso, ele está garantindo aquelas responsabilidades que ele tem. Por exemplo, a estabilidade e liquidez da economia, a estabilidade bancária
e a estabilidade financeira. Ele está administrando, tá, as expectativas da economia, porque as pessoas vão, de certa forma, achar que o sistema bancário não vai quebrar se o empréstimo de liquidez está ali acontecendo. E, além disso, imagina, está faltando moeda na economia, o que vai acontecer com o preço da moeda? Vai subir. Qual é o nome do preço da moeda? Taxa de juros. Então vejam, tá, o quanto que a ação do Banco Central, cada coisa que o Banco Central precisa perseguir tem interface com outra coisa. O tanto que a ação dele é emaranhada, tem uma palavra boa para isso, pouco usada, inosada, que está cheio de nó, tudo bem? Então, o empréstimo de redesconto, essa concessão de liquidez que o Banco Central faz para o sistema bancário, tá, faz com que o sistema bancário e daí financeiro e a própria economia funcionem, tá, bem ao longo do tempo. Além disso, tá, um outro instrumento que o Banco Central tem são as operações de mercado aberto. O que é isso? É o Banco Central comprando e vendendo moeda ao longo de todo o dia, tá, para poder fazer com que a taxa de juros que ele determina no Brasil, a taxa Selic, seja estável ao longo do tempo. Tá? Então vejamos, a operação de mercado aberto, ela tem uma íntima relação com essa outra variável aqui, ó, tá? A variável operacional do Banco Central. Então, operação de mercado aberto, que a gente também chama de open market, é a forma pela qual o Banco Central faz valer a taxa de juros que ele determina. No Brasil, o nome dessa taxa é Selic. O Copom anuncia a cada 45 dias qual é o valor da taxa Selic. Por exemplo, na quarta-feira da semana passada, tudo bem? O Banco Central definiu que a Selic passaria de 2% ao ano para 2,75%. Então, se eu disse que foi na quarta-feira da semana passada que isso aconteceu, vocês já sabem que nós estamos conversando do dia 17 de março de 2021, tudo bem? Quando o Banco Central está fazendo isso, né, quem faz isso mais especificamente é o Copom, Comitê de Política Monetária, ele anuncia essa taxa de juros. Como é que ele efetiva essa taxa de juros? Por meio de operações de mercado aberto. Tá? O que são elas? Daqui a pouco eu explicarei essas operações mais em pormenor, mas o que são essas operações? Compra e venda de moeda, porque se dessa forma o Banco Central mantém estável a oferta e demanda por moeda e faz valer, tá, mantendo estável a oferta de demanda por moeda, a taxa de juros anunciada, tá, pelo Copom, pelo Comitê de Política Monetária, que é parte de quem? Do próprio Banco Central. Tudo bem? Outra variável operacional, tá, que poderia ser usada pelo Banco Central é o volume de moeda, que a gente vai chamar de reserva bancária. Tá? Eu já direi isso para vocês de novo daqui a pouco, mas entendam, reserva bancária é o nome da moeda que circula entre bancos e Banco Central. Tudo bem? Então, o Banco Central, ao invés de tentar marcar a taxa de juros, poderia marcar a reserva bancária, ou seja, ele poderia simplesmente deixar a taxa de juros flutuar, tá, e controlar o volume de moeda em circulação. Tá? O problema, isso daqui já foi muito feito no mundo, tá? O problema é que, no fundo, como os bancos, né, criam moeda, por conta disso, o volume de moeda em circulação da economia, tá, pode ser, na verdade, pode ser muito instável. De forma que, tá, o Banco Central, ao longo do tempo, a história foi mostrando que a melhor forma que ele tem é a administração da taxa de juros de curto prazo, por exemplo, no Brasil, a Selic, tá? Ele não pode fazer ambos. No fundo, se ele tenta fazer ambos, né, é como se ele estivesse tentando controlar preço e quantidade do dinheiro. Né? Para que ele consiga fazer isso, ele teria que ter um extenso controle sobre a maneira pela qual, né, todo o sistema financeiro está funcionando. Porque quando os bancos, por exemplo, estão emprestando moeda, os bancos estão criando moeda. E isso faz com que a tentativa do Banco Central de controlar as reservas, por exemplo, e ao mesmo tempo o preço dessas reservas, né, fique profundamente complicada. Por isso que, ao invés de tentar controlar duas coisas, o Banco Central
só controla uma, ou moeda, tá, ou taxa de juros. E o que a história foi mostrando é que o controle da taxa de juros funcionava melhor, tá, como instrumento, como variável operacional da política monetária, do que o controle das reservas, justamente por causa disso daqui. Os bancos criam moeda e desse jeito o Banco Central tem pouco controle no final das contas da maneira pela qual tá, o sistema monetário, que é o sistema do Banco Central, com os bancos e o sistema financeiro, tá, conduziam o volume de moeda na economia. Tudo bem? Então, tá, Keynes, por exemplo, em 1930, já dizia da importância da taxa de juros como ele chamava, tá, como o governador de todo o sistema monetário e financeiro. Tá? Então, a taxa de juros ser o governador quer dizer que ela é a variável por excelência da política monetária. Depois, na teoria geral do emprego, tá, do juro e da moeda, veja, ele está falando de novo, teoria geral do emprego de quem? Do juro e da moeda. Então, percebam, Keynes dá uma imensa atenção para a taxa de juros, ele está falando da taxa de juros da economia como um todo, é como se a gente estivesse falando, tá, desse elemento aqui, ó, a curva de juros, e Keynes vai chamar muita atenção para o papel que o Banco Central tem de usar a sua taxa de juros, tá, que a gente chama de básica da economia, e por isso essa taxa de juros básica da economia dá origem à política de juros do Banco Central como variável operacional. Então, Keynes já estava chamando a atenção, tá, desde os anos 30, para como que a taxa de juros da política monetária, colocada em prática pelas operações de mercado aberto, é crucial para que se tenha, tá, toda a efetivação da política monetária. Essas variáveis operacionais, elas vão, por sua vez, aqui é cada uma, tá, atingir outras variáveis, que são as variáveis intermediárias. Por exemplo, a taxa de juros de curto prazo quer cuidar, tá, da taxa de juros de longo prazo e, desse jeito, alcançar aqui as metas finais da política monetária. Tudo bem? Quando está se tendo a relação entre taxa de juros de curto prazo, que é variável operacional, tá, e a taxa de juros de longo prazo, que é uma variável, que é uma meta, melhor dizendo, intermediária, né, perceba-se que toda aquela questão de administrar a expectativa de por exemplo, controle de taxa de câmbio, administração e estabilidade da taxa de câmbio, controle de liquidez na economia, porque a gente está falando do preço da liquidez aqui, tudo isso está embutido na maneira pela qual a gente vai ter o Banco Central, por exemplo, subindo a taxa de juros para atingir determinada, tá, meta intermediária, porque ele está mirando em quê? Numa meta final, tudo bem? Se o Banco Central ainda administrasse reservas, tá? Se o Banco Central ainda administrasse reservas, quando ele marca, por exemplo, que o volume de moeda, ou seja, de reservas no país, pode variar de 1 para 2, por exemplo, tá? O que ele quer fazer é que os agregados monetários, que a gente viu lá na nossa primeira aula, que os agregados monetários fiquem estáveis, tá, ao longo do tempo, e essa estabilidade o Banco Central intenciona, objetiva, que alcance o quê? Tá? As metas finais. Tudo bem? E cadê aquelas metas, né, que a gente acabou de conversar, essas metas específicas do Banco Central, esses objetivos específicos estão colocados todos aqui dentro. Só que a gente vai, por duas variáveis-chave, enxergar todas essas estabilidades para que elas alcancem as metas finais que a gente já colocou que o Banco Central persegue: inflação controlada, desemprego baixo e crescimento econômico bom e estável. Tá? Então percebam, por que eu coloquei esse recorte aqui dessa forma? Tá? Porque o Banco Central vai atuar sobre juros, e aqui vocês entendem muito, se quiserem, por que o Banco Central, tá, em 17 de março de 2021 subiu a taxa Selic em meio à pandemia, tudo bem? Então, vocês conseguem entender olhando essa relação de juro de curto e longo prazo. De repente, os agentes olharam para frente, precificaram maior risco no Brasil, e essa coisa aqui chamada curva de juros começou, como o mercado financeiro gosta de dizer, a empinar,
e aí o Banco Central sobe, né, a chamada ponta curta para tentar equilibrar a ponta longa, evitando que ela suba muito, tá? E é essa curva longa de juros, né, que vai competir com o investimento produtivo, tudo bem? E se a gente ainda estivesse no mundo, tá, de reservas bancárias sendo a variável operacional do Banco Central, certamente o que o Banco Central faria aqui era reduzir a oferta de moeda para tentar fazer com que a taxa de juros subisse. O Banco Central faz o contrário, ele controla a taxa de juros e daí, né, administra a liquidez a partir de determinada taxa de juros. Se ele controlasse ainda as reservas bancárias, a taxa de juros, ele poderia intencionar, objetivar uma, mas ele não controlaria. Quem definiria? O mercado. Ficou difícil? Então vamos lá, vamos exemplificar isso daqui, tá? Como é que o Banco Central operacionalizaria, tá, uma política de reservas? Como é que o Banco Central faz, ou seja, operacionaliza uma política de juros? Vejamos aqui, no primeiro caso a gente tem como variável operacional os juros, no segundo a moeda, que isso aqui é pouco usado no mundo, tá? Porque já expliquei para vocês, a oferta de moeda tem pouco controle efetivo do Banco Central, porque o sistema financeiro via bancos consegue criar a moeda, tá? E no fundo o sistema monetário, ou seja, quem coloca a oferta de moeda na economia, Banco Central e bancos. Tudo bem? Então já se percebe o controle da reserva, né? Ou seja, controle da moeda que circula na economia, controlando somente o volume de moeda em circulação, é muito difícil ser feito, porque os bancos vão, a partir do ciclo econômico, colocar mais ou menos moeda em circulação. Tá? Aqui, no nosso caso, vamos fazer o seguinte choque. Tá? O choque que a gente vai ter, isso daqui é um exemplo, é simplificado, o choque que a gente vai ter vai ser um déficit público. Tá? Então, é um choque de colocação de moeda pelo Tesouro Nacional quando ele gasta mais do que aquilo que ele arrecada. Então, um déficit público é uma situação em que a tributação, tá, fica inferior ao gasto. Tanto para um como para outro. Percebam que aqui a gente tem uma curva, né, de oferta de moeda. Tá? O eixo vertical vai definir juros, o eixo horizontal define o volume de moeda em circulação. E essa reta, né, descendente é a demanda por moeda. Tudo bem? Isso daqui é o mundo que a gente chama o mundo da curva LM, liquidez, money, tá? Então é o mercado de demanda por moeda e de oferta por moeda. Para quem não é economista, talvez seja um pouquinho assim complicado, mas ISLM são os modelos canônicos, tá, da macroeconomia já há algum tempo, sobretudo da macroeconomia de inspiração mainstream, tudo bem? Mas ele serve para a gente explicar aqui o que é que a gente está conversando sobre a variável operacional da política monetária. O que importa aqui nesse caso especificamente é que toda a oferta de moeda virá pelo Banco Central. Tá? Os bancos, nesse exemplo, não criam moeda, por quê? Só para simplificar. Então, vamos supor que há um déficit público, né? Se a gente tem um déficit público pelo modelo do ISLM, isso daqui sobe, né? Y, o que é Y? É o PIB. E quando sobe o PIB, né, a demanda por moeda, que eu vou chamar de MD, Money Demand, aumenta. Tudo bem? Por quê? Porque as pessoas agora vão fazer mais transações. Tá? Então isso significa que eu vou simplesmente desenhar, foi sem querer aqui, vou desenhar uma nova curva de demanda por moeda, que percebam, está provocando, né, basicamente um aumento da demanda por moeda. Por quê? Porque as pessoas agora, por conta do gasto público, né, elas tiveram mais renda, o PIB, ou seja, a produção cresceu e as pessoas estão com mais moeda na mão a partir disso. Tá? Mas vejam, o que vai acontecer com a taxa de juros? Ela vai vir para esse ponto aqui, ó, que eu acabei de riscar no gráfico, mas ela não pode, porque o Banco Central opera uma meta de juros. Então ele precisa manter a taxa de juros naquele patamar que ele anunciou que seria, se fosse o Brasil de hoje, 2,75, tudo bem? Mas se o Banco Central não pode fazer isso, né, ele vai ter que voltar a taxa de juros para o patamar que ele anunciou, 2,75. Para que isso aconteça, ele vai ter que aumentar o quê? A oferta de moeda. Isso daqui era para ser uma reta, tá? Me desculpem, não é fácil mexer com essa coisa, ainda mais para mim, tá? Eu sou muito ruim de destreza de desenho, então isso daqui era para ser uma reta, tudo bem, vertical. Mas isso daqui vai ser a segunda oferta de moeda, e essa oferta de moeda
aumentada veio porque o Banco Central precisa fazer com que a meta de juros permaneça no patamar que ele estabeleceu. Então, essa meta de juros está sinalizando, basicamente, que o Banco Central expandiu a oferta de moeda para poder fazer com que a maior demanda por moeda vindo pelo déficit público tivesse, portanto, o seu encontro em termos de oferta de moeda. Desse jeito, como a demanda por moeda aumentou, mas a oferta de moeda também aumentou, ceteris paribus, a taxa de juros vai ficar no patamar colocado como meta pelo Banco Central. No Brasil, por exemplo, 2,25, quando a gente grava essa conversa em 22 de março de 2021. Tudo bem? Se a gente tivesse o mesmo caso, a gente tem o mesmo caso, mas a gente agora atuaria como controle de reservas, ou seja, do volume de moeda em circulação, o caso está aqui, a gente vai ter pelo déficit público maior impulso produtivo e maior PIB, o que vai levar a maior demanda por moeda e basicamente a gente vai desenhar então aqui uma curva de expansão de demanda por moeda, tudo bem? Inclinação, esse desenho todo torto aqui, não se preocupe, só vejam a representação, é isso que importa, tá? Vejam, o que aconteceu nesse caso, né? A gente tinha uma taxa de juros, que era essa daqui, ó. Então eu vou colocar juros 1 e de repente o juro foi para o juro 2. O que o Banco Central vai fazer nesse caso? Nada. Tudo bem? O que ele controlou? Reservas. O que são essas reservas? É a oferta de moeda. Tudo bem? Com esse controle que o Banco Central faz, essa é a meta dele, é uma meta de reserva, uma meta de volume de moeda em circulação. A taxa de juros vai ser definida dentro do mercado monetário, pelo confronto entre o volume de demanda por moeda que existe, e aquela oferta que o Banco Central colocou e pronto. Ele não ajusta a oferta, Por quê? Porque quando ele ajusta a oferta, no fundo, ele está respondendo a uma demanda para manter estável a taxa de juros. No segundo caso, que fica estável o volume de moeda. Percebam, tudo na economia, tudo vai se refletir, em preço e ou quantidade, tudo bem? Quando o Banco Central controla o preço, que é a taxa de juros, ele vai fazer todo um controle de oferta e demanda para manter o preço, taxa de juros, estável. Quando o Banco Central controla a quantidade, que é a oferta, o preço, que é a taxa de juros, vai flutuar de acordo com que, para aquela oferta, existir demanda. Tudo bem? O primeiro caso, que é o controle do preço, que exige depois controle de oferta e demanda, é o caso de quando a taxa de juros é a meta estabelecida como variável operacional do Banco Central. O segundo caso, que é um controle de quantidade, o preço vai flutuar. Tudo bem? Esse é o segundo caso, controle de quantidade. Está aqui o primeiro caso, que é quando o Banco Central coloca uma meta de taxa de juros como sua variável operacional. O que é vastamente mais usado no mundo? A meta de juros. Por quê? Porque ela é muito mais flexível, ela é muito mais eficaz e ela funciona de uma forma muito mais rápida, veloz, intensa e compreendida pelo público como um todo. A meta de reserva ela é muito difícil de ser praticada, sobretudo porque moeda é criada de forma endógena. Para finalizar esse ponto, e a gente já encaminhando para o final da nossa conversa, vocês vão muito ouvir dizer, sempre tecnicamente é assim que se diz, que esse juro colocado como meta da política monetária pelo Banco Central é um juro exógeno, tudo bem? Enquanto que, quando a gente tem um juro sendo decidido por dentro da operação do próprio mercado e o que é colocado de fora é a oferta de moeda, a gente tem, nesse caso, o juro endógeno e a oferta de moeda exógena. Vamos lá, Conceitos importantes da política monetária. Estamos encaminhando para o fim da nossa conversa e o primeiro é o que é o mercado de reservas bancárias ou mercado monetário. O mercado de reservas bancárias é isso daqui, ó. É o mercado monetário, é o local no qual o Banco Central e bancos se encontram. Esse mercado tem 3 separações, Essas separações são as seguintes. Nós temos, por um lado, aquilo que a gente vai chamar de mercado primário,
esse mercado primário é o ponto de encontro entre o Banco Central e alguns bancos, tudo bem? Esses alguns bancos são chamados de dealers, tá? O que é isso? São os negociadores de moeda e título ou reservas, tá? A gente chama isso daqui de reserva bancária, para com o Banco Central. Então aqui dentro, ó, desse mercado monetário primário, tá? Dentro do mercado de reservas ou monetário, então o mercado de reservas também é chamado de mercado monetário, tá? A gente tem BCs e esses dealers, tudo bem? Esses dealers são, por exemplo, caso brasileiro, 10 bancos e 2 grandes corretoras, tá? A gente tem um outro mercado aqui, que é o mercado secundário, tá? Esse mercado secundário é também chamado de mercado aberto. Nele, no mercado secundário, daí então, tá Banco Central e todas as instituições financeiras. Tudo bem? Toda instituição financeira pode ir para o mercado secundário. Tudo bem? Os dealers normalmente são quem mais negociam moeda no sistema monetário do país. Tá? Mas vejam, então no mercado secundário a gente não tem só os dealers, a gente tem os dealers e tem todos os outros participantes do sistema monetário e financeiro. Tudo bem? Por isso que ele é chamado, ele é fechado ao dealer? Não, ele é aberto justamente porque ele está aberto além dos dealers. Tudo bem? Então, pequenos bancos, por exemplo, corretoras, seguradoras, que não fazem parte do primário, porque não negociam muita moeda, mas negociam moeda, fazem parte do secundário, fazem parte desse mercado, portanto não é restrito, ele é aberto. Vejam, tá? Qual é o nome da operação aqui? Operação de mercado aberto, que vai ser feito para controlar justamente o volume de moeda em circulação e assim estabilizar a taxa de juros de curto e de longo prazo. Tudo bem? Então vejamos, essas operações de mercado aberto acontecem aqui, ó, dentro do mercado secundário, tá bem? Então vejam, tá faltando, né, uma parte aqui, e essa parte aqui é também componente do mercado, né, monetário ou mercado de reservas, é o chamado mercado interbancário, tá? O mercado interbancário tem uma diferença, ele não tem o Banco Central, tudo bem? Então ele tem todas as instituições bancárias, tá? Ou instituições financeiras, é melhor dizer assim, negociando moeda entre elas, tá? Enquanto que se a gente tiver dentro do mercado primário e do mercado secundário, a gente vai ter, além das instituições, né, o Banco Central. É essa a diferença. O que todo mundo negocia aqui? Todo mundo negocia moeda, tudo bem? Então vejam, desse jeito a gente monta o que é esse tal mercado de moeda do país, mercado de reservas do país. Ele é um conjunto, tá, de 3 mercados. O primeiro deles, o mercado primário, em que estão, tá, as instituições que mais negociam moeda no país, são chamadas de dealers, tudo bem? E vão negociar diretamente com quem? Com o Banco Central. Tá? Aqui, ó, vejamos o que é conta reserva, tá? Todos nós temos conta correntes em banco, e os bancos têm conta corrente em quem? No Banco Central, tá? Então, quando o dealer está negociando com o Banco Central, eles vão trocar moeda, e eles trocam moeda por meio de qual conta? Conta de troca de moeda, conta reservas. Mesmo as instituições que estão aqui no secundário, talvez, tá, dependendo do que for a sua função, também terão conta no Banco Central. São pequenos bancos, têm conta no Banco Central. Tá? Qual é o nome dessa conta? Conta de reserva. Nela vai ser trocada o quê? Moeda. Tudo bem? Entre os participantes do mercado monetário. Beleza? Agora, aqui no interbancário, são instituições pedindo dinheiro para outras instituições, né? Esse mercado interbancário, por exemplo, é nele que um monte de gente vem aqui de fora, está aqui no lado real da economia. Aí vem um bando de gente e compra um certificado de depósito bancário, né? Esse certificado de depósito bancário coloca dinheiro para um banco A e emprestar para um banco B. E por isso vai pagar o quê? Vai pagar a tal taxa, tá, do depósito interbancário, a DI. O que é isso? É uma taxa de juros. Eu passei dinheiro via CDB para o banco, e o banco vai passar esse dinheiro para outro banco que estiver no final do dia precisando de recurso. E desse jeito, né, fecha-se daí uma taxa de juros dessa transação entre bancos e bancos. Qual é o nome dessa taxa de juros? Depósito interbancário, DI, eis a famosa DI, tudo bem? E aí vem
um outro importante conceito, que é o de gerenciamento da liquidez. Quem é que faz isso? Tá? O Banco Central. E como é que o Banco Central faz isso? Via, por exemplo, operação de mercado aberto. Então, as operações de mercado aberto, por exemplo, só para dar um exemplo, é o Banco Central que está aqui, ó, né, comprando e vendendo moeda naquilo que for necessário para manter a taxa de juros no patamar que ele estabeleceu e que ele entendeu que era um patamar adequado para a economia funcionar bem. Tá? Então, quando eu digo aqui, ó, gerenciamento de liquidez, e o gerenciamento de liquidez, né, a gente acabou de ver esses gráficos, ele é, por exemplo, quando houve esse aumento de oferta aqui, ó, isso é gerenciamento de liquidez, tudo bem? Mas isso não é uma coisa que sempre e tão somente andará em um sentido em relação à atividade econômica. Sem falar que, quando o Banco Central marca uma taxa de juros, né, e passa a fazer o gerenciamento de liquidez, essa taxa de juros precisa fazer com que todas as pessoas na economia mudem seu comportamento, isso leva tempo. Logo, o Banco Central estima, por exemplo, no Brasil, que uma mudança de taxa de juros que ele faz vai causar impacto sobre investimento, sobre consumo, tá, em alguma coisa em torno de 6 meses depois. Vejam, né, uma das principais coisas que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é o tanto que a política monetária tem responsabilidade, porque tem muitos objetivos a ser alcançado, e como é difícil praticar a política monetária de acordo, tá, com todos esses objetivos que ela precisa alcançar. Tudo bem? Então vamos agora entender um pouquinho mais a fundo, tá, os instrumentos de política monetária. Recolhimento compulsório, né? A gente já falou sobre ele e vou retomar para vocês. O que que é? Ele é, tá, aquela parcela do depósito a prazo ou do depósito à vista recebido por um banco que precisa ficar recolhido, encaixado, que não pode voltar à circulação. Daí o banco, né, que recebeu o depósito à vista ou a prazo, recolhe essa parcela e manda para a sua conta reserva, onde? No Banco Central. Tudo bem? Quais são as funções do Banco Central? Bem, forma-se um colchão de liquidez, tá? Então ele fornece liquidez ao sistema bancário, deu algum problema, a economia viu um banco quebrar, por exemplo, pega do depósito compulsório e taca na economia, tudo bem? Ele controla crédito, é claro, por quê? Porque, por exemplo, a gente deu o exemplo agora há pouco, né, de R$10, vamos supor uma fração de depósito compulsório de 20%. E esses 20% não podem virar crédito. Tudo bem? Então está se controlando o crédito. E além disso, estabiliza a demanda por moeda, né? O que ajuda no controle de juros, porque vejam, esses 20% aqui, ó, é uma demanda estável por moeda, tá? Já que a gente não pode emprestar isso daí, esses 20% são estáveis em termos da demanda por moeda. O banco tem que fazer essa demanda, então isso ajuda a controlar a taxa de juros, né, que é marcada pelo Banco Central. Ajuda no gerenciamento da liquidez. Tudo bem? O que é empréstimo de redesconto, né? É uma imensa, a gente já falou sobre isso, eu estou só retomando, uma válvula de escape do sistema monetário para socorrer bancos em situação de liquidez. O que é isso? Banco em que saiu mais recurso do que entrou, né? Então vamos colocar essa diferença no tamanho aqui, é justamente para mostrar que saiu muito mais, esse banco se torna ilíquido, né? Aí esse banco está aqui, ó, no mercado interbancário, ele pede para outros bancos, né? E esses outros bancos falam, não, não tenho agora. Quem que resta? Resta vir aqui, ó, lá no Banco Central, mas lá no mercado primário, tá? O banco vai bater na porta do Banco Central fora dos mercados, ele vai bater lá e falar, Banco Central, me presta aqui um dinheirinho para fechar minhas contas. E o Banco Central, é claro, né, se não fizer isso, ele bota em risco todo o sistema bancário, né, porque um banco também tem negócio com o outro, o banco tem os seus clientes, logo o Banco Central faz esses empréstimos de redesconto, tá? Ele toma em garantia uma série de ativos que o banco tem. Então o banco pede emprestado e oferece uma série de ativos financeiros, tá, para o Banco Central como garantia. Esses ativos, né, vão sofrer um deságio, eles vão sofrer um desconto no valor de face. Tá? Então é por isso que a gente chama isso daqui de empréstimos de redesconto, tudo bem? Esse desconto no valor de face, o que é isso? Um título vale 10 no mercado hoje, ele passa para o Banco Central fala assim, não, te dou 8 por ele. Então tá vendo, tem um desconto aqui, né? Esse desconto é a taxa de juros que o Banco Central cobra para emprestar para o banco que está em situação de liquidez, por isso que esse nome estranho aí, redesconto. Tudo bem? E as operações de mercado aberto, a gente já falou como é que funciona, né? O Banco Central vem aqui, ó, no mercado secundário, que é o mercado aberto, né?
E ele compra e vende moeda o dia inteiro para poder fazer, quando eu falo dia inteiro é só ilustração, tá? Isso acontece no overnight, é do dia para a noite. Por quê? Porque se sobrou muita moeda no mercado bancário, tá? No mercado de reservas, nesse mercadinho aqui, ó, se sobrou muita moeda aqui, o que vai acontecer com a taxa de juros? Vai cair. Tá? Mas ela pode cair? Tá? Não. Por quê? Porque ela foi definida pelo Banco Central e o Banco Central prometeu para todo mundo que manteria essa taxa estável. Tudo bem? Então, desse jeito, quando o Banco Central estabelece uma taxa de juros, ele vai lutar para essa taxa ficar estável ao longo do tempo, e nessa luta, né, ele vai fazer as operações de mercado aberto. O que é a operação de mercado aberto? Né? Ela é a operação que acontece aqui nesse mercado secundário, a gente já viu, tá? E essa operação serve para fazer com que aquela meta de juros que o Banco Central estabeleceu prevaleça entre um período e outro. Tudo bem? Ela serve como uma referência de estabilidade. Tá? Então o Banco Central não pode deixar a taxa de juros ficar flutuando. Nesse sentido, né, se sobra moeda no mercado monetário entre um dia e outro, por N razões, né, isso vai fazer com que a taxa de juros, se ela está perigando cair em relação à meta, o Banco Central vai lá e compra moeda das instituições financeiras. Né? Se o Banco Central percebe, né, que está acontecendo, na verdade, no final do dia, uma escassez de moeda, ele vai, tá, colocar moeda em circulação. Isso tudo, claro, para controlar a oferta e demanda e manter a taxa de juros dele estável. Tudo bem? Esse processo de comprar moeda ou de vender moeda na economia, tá? Esse processo é o que se chama de operação de mercado aberto. Esse processo normalmente é feito, tá? Vamos entender o seguinte: sobrou moeda no mercado monetário, tá? O Banco Central compra essa moeda, oferta como garantia títulos públicos. Tá? Se faltou dinheiro na economia, o Banco Central compra título. E o que ele coloca como troca? Tá? Moeda na economia. Vejam, está controlando a oferta e demanda para manter estável a taxa de juros. Pois bem, tá? Isso daqui vai acontecer, eu sempre uso de forma didática, o tempo todo, mas isso acontece ao final do dia, depois em que foram feitas todas as transações numa economia. Esse ao final do dia a gente dá o nome de overnight, tá? Da noite para o dia, overnight, por isso que a gente chama de taxa Selic over. Esse ajuste, né, feito na liquidez, que mantém a taxa de juros estável pelas operações de mercado aberto, vejam, ele é rápido, ele é fino, tá? O que é isso? Bem, vamos supor que hoje, né, sobraram 2 bilhões de reais no mercado monetário. Vejam, ajuste fino é, o Banco Central vai lá e recolhe 2 bilhões, tudo bem? Como normalmente esses contratos são de curtíssimo prazo, o Banco Central compra esse excesso, dá título em garantia e ele tem um compromisso de fazer a operação contrária daí a pouco. Por isso que essas operações são chamadas de operações compromissadas, tudo bem? Bem, o quadro é esse. Né? A gente falou muito das operações de mercado aberto aqui nessa discussão e a gente já tinha discutido operação de mercado aberto também aqui, tá? Para muita gente, essas operações não fazem sentido, mas como assim o Banco Central estabiliza uma taxa de juros? Como assim o Banco Central vai ali no final do dia, organiza oferta e demanda por moeda, tá? Que é uma coisa que ele produz? Bem, ele faz isso, mais uma vez eu repito, isso é importante que vocês entendam, né? Porque essa taxa ancora todas as decisões que forem sendo tomadas na economia. Então, por exemplo, se percebe que a economia está naquele exato instante passando por um processo vamos supor, a taxa de câmbio está muito desvalorizada e faz muito tempo que ela permanece nessa situação de desvalorização. Se isso começa a contaminar a expectativa dos agentes, e a gente, eu estou dizendo não só do mercado financeiro, mas de todo mundo, acerca de como é que a inflação vai se comportar depois de amanhã no país, o Banco Central vai ter que tomar uma atitude relacionada a isso. Tá? E aí ele vai marcar uma nova taxa de juros, vai praticar essa taxa pelas operações de mercado aberto, tá? Vai fazer com que essas operações sempre fechem oferta e demanda por moeda neste mercado aqui, que é o mercado de reservas, tudo bem? Ou seja, o mercado de dinheiro do país, tá? E ele está tentando fazer isso para ancorar, nesse exemplo que eu dei do câmbio, né? Aquilo que é precificado, aquilo que é colocado pelos agentes do mercado financeiro dentro da taxa de longo prazo, da curva de juros da economia. Tudo bem? Por fim, para a gente encerrar, tá? Desde a crise de 2008, o mundo, tá? Sobretudo os bancos centrais dos países avançados,
vem lidando, tá, com todas aquelas responsabilidades da política monetária de uma forma mais extensa do que somente o uso das operações de mercado aberto e da taxa de juros. Tá? Esses mais instrumentos que vêm sendo colocados em prática vêm sendo chamados de instrumentos não convencionais da política monetária. Tudo bem? Então, qual é o convencional? Bem, o convencional é a taxa de juros. Os não convencionais vão além da taxa de juros. Abandonam a taxa de juros? Não, ela continua sendo usada. Tá? Inclusive, ela está sendo usada de uma forma tal que a gente está vendo umas coisas como juros negativos hoje em dia no mundo, tá? Juros em zero. Tá? Então, o juro continua sendo essa âncora que a gente acabou de falar, essa referência que a gente acabou de falar, mas junto com ele, outros instrumentos estão sendo colocados em prática, e como o juro é o instrumento convencional, esses outros instrumentos são chamados de instrumentos não convencionais. Pois bem, tá? Vamos resumir aqui dois instrumentos não convencionais, que são as políticas de balanço, tá? E o forward guidance, a política de sinalização futura, muito rapidamente. Tá? O que é política de balanço? Por exemplo, já ouviram falar de quantitative easing, né? QE, quantitative easing. O que é isso? É uma política de aquisição de ativos financeiros em larga escala feita pelo Banco Central dos Estados Unidos, o Fed. Então o Banco Central vai lá no sistema financeiro e compra ativos financeiros, instituições financeiras estão querendo vender, mas outras pessoas talvez não estejam querendo comprar, outras instituições financeiras não estejam querendo comprar. Isso desvaloriza o ativo, empobrece, portanto, quem o tem. Para evitar que isso aconteça, o Banco Central vai lá e compra esse ativo. É uma política de balanço. Ele está colocando ativos de outras instituições no balanço dele e está colocando grana, dinheiro, no balanço das outras instituições. Tá? Ele pode fazer isso, inclusive, com relação a títulos públicos também. Então, lá os bancos têm uma série de títulos públicos, né? O Fed, por exemplo, ou se pudéssemos no Brasil, né? Mas a gente não tem essa autorização, o Fed poderia lá e comprar os títulos públicos do Tesouro Nacional na carteira de ativos dos agentes, das instituições financeiras, isso coloca a moeda em circulação, tira título público de circulação, mas é diferente da política de mercado aberto, tá? Aquela que a gente acabou de ver, as operações de mercado aberto. Por que é diferente? Porque aqui o Fed não vai fazer compromisso de recompra, ele não está mirando na taxa de juros, ele está mirando em colocar liquidez na economia para fazer com que a economia, de alguma forma, consiga colocar crédito à disposição das pessoas, evite que taxa de juros suba muito. Qual taxa? A de ponta longa. Então veja, essas políticas de balanço, elas são políticas acessórias à taxa de juros, que é a política convencional, mas elas são cruciais, elas vêm sendo utilizadas desde 2018 e agora na crise de 2020 e 2021, elas foram utilizadas numa escala sem precedentes. Inclusive no Brasil a gente teve a aprovação do orçamento de guerra, né, a PEC do orçamento de guerra, que previa a ação da política monetária não convencional no Brasil, mas que acabou em última instância não sendo efetivamente colocada em prática. Razões? Não sei. Tá? E uma outra ação da política monetária não convencional é o tal do forward guidance, a sinalização futura, em que o Banco Central diz para a sociedade, tá, o que ele vai fazer em termos de política de juros entre agora e o futuro. Tá? Então ele sinaliza o que é que ele pretende fazer, o que é que ele está olhando, quais variáveis ele está mirando quando ele está fazendo a política de juro, mas aí não importa só a política de juro dessa semana, de agora, é a política de juro de hoje vis-a-vis, ou seja, em relação à política futura. Tá? É mais uma política que foi oficializada no pós-2008 nos bancos centrais avançados, muito embora ela seja bem informalmente ou não oficialmente bem antiga. Tá? Keynes já dizia em 1930 que isso era crucial que fosse feito, porque senão se desancoravam expectativas, e quando expectativas se desancoram, aí é o caos. O Banco Central nunca pode permitir que isso aconteça, que vire um salve-se quem puder, um cada um por si. No meio de todo, né,
desarranjo de expectativas, de diversidade de opiniões, sempre o Banco Central vai precisar estar presente. É por isso que vira e mexe, ele vai aumentar, reduzir taxa de juros, tá? Mesmo que a demanda, por exemplo, de certa forma não esteja, tá, no mesmo sentido da ação do Banco Central. Por exemplo, sobe taxa de juros com a demanda caindo. Tá? Mas como assim? Bem, porque não é só para a demanda, né, que a política monetária olha quando ela precisa alcançar os seus objetivos, dentre os quais estimular a demanda. A gente viu que o Banco Central tem uma série de atribuições, a ação dele é muito difícil, ele tem um instrumento por excelência, que é a taxa de juros. Tá? Agora ele tem esses instrumentos auxiliares, porque já se percebeu, e até que enfim se percebeu isso, que o Banco Central tem muita coisa para fazer e pouca disponibilidade de arma e munição para atingir o que ele precisa. Tudo bem? Bem, política monetária não é fácil, não é simples, é muita nuance, é muito mercado, é muito termo, é muita coisa que parece nonsense, pouco intuitiva, tá? Mas ela é o que ela é. Espero que tenha ficado claro. Um grande abraço.